Enquanto isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. O meu objetivo hoje, meu desejo hoje, era ir até o versículo 18. Como eu imaginei que eu não iria conseguir, então nós vamos apenas até o versículo 8, tá? 2 Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 8. Nesse momento vamos ler apenas o versículo 1, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, e nós vamos lendo o restante dos versículos ao longo da exposição, tá? Obrigado, meu irmão. Quem achou, diga amém. Ok, diz assim a palavra de Deus, apenas o verso 1. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que nos alimenta e nos adverte também. Nos adverte quanto aos caminhos que percorremos, as escolhas que tomamos, que nem sempre te agradam, Senhor, que trazem prejuízos a nós e a tantos outros. Quantas vezes somos surdos para ouvirmos a Tua voz, mas o Teu Espírito pode romper com a surdez. Teu Espírito pode nos conduzir até o Teu trono de graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor, opera isso hoje. Nos leva à Tua presença, nos conduz a Ti e ao centro da Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho muito interessante aquele texto de Romanos capítulo 6, que fala que o salário do pecado é a morte, não é? Eu tinha divulgado o tema da nossa mensagem hoje, exatamente esse, o salário do pecado. E eu tinha divulgado lá no Ministério de Mídias, depois no Instagram, e aí uma pessoa mandou para mim uma mensagem lá, de um pastor, dizendo o seguinte, né? Dizendo assim, olha, tem gente aí questionando se o pastor deveria receber salário ou não. Meus irmãos, se até o pecado recebe salário, quanto mais o pastor. Tinha tantos textos, né, que a pessoa poderia utilizar. Mas, na verdade, esse texto, Paulo usa uma figura muito interessante. E não é a do pecado recebendo salário, não. Tá? Pelo contrário, a figura aqui, dentro ali de Romanos 6, Paulo ele mostra nós servindo a algum tipo de senhor. Ou nós vamos ser servos de Deus, ou nós vamos ser servos do pecado. O pecado, portanto, ele aparece como se fosse assim uma espécie de empregador, né? Patrão. É um patrão. E a ideia, a figura aqui, é você sendo contratado pelo pecado. Ó, vem cá, venha trabalhar para mim. Rapaz, o serviço aqui vai ser tão legal. Olha, além de você trabalhar aqui para mim, você vai gostar muito do serviço. E aí você vai lá trabalhar para o pecado. E quando chega no dia do pagamento, o que o pecado te dá? Qual é o salário que ele te dá? A morte. Ele vem e mata você. Irmãos, o pecado, ele só deseja produzir
exatamente isso na sua vida. Ele quer produzir morte, destruição, desordem de todas as naturezas, más consequências. É só isso que o pecado tem. Ele vai te oferecer alegria, mas no final, o salário que ele vai te dar é aquilo que conduz à morte. E eu quero trazer hoje para você aqui 3 verdades sobre esse salário do pecado, tá? A primeira verdade é que mesmo quando há perdão, ainda assim há consequências. Repetindo, mesmo quando há perdão, ainda assim há consequências. Não pense que você vai se lambuzar com a sujeira do pecado, que você vai se mergulhar ali no atoleiro do pecado e que você vai sair ileso. Não. O Senhor, Ele está à disposição para perdoar quaisquer que sejam os nossos pecados. Você pode correr para o Senhor, se o seu coração estiver verdadeiramente arrependido, e Ele vai estar ali de braços abertos para te entregar perdão. Mas mesmo com o perdão do Senhor, você ainda vai, muitas vezes, sofrer as consequências do pecado. Danos do pecado. Olha comigo, mais uma vez, capítulo 18 aqui de 2 Samuel. Lê comigo o verso 1 de novo, mas lê o verso 2 também. Olha o que o texto diz. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Bom, Davi divide aqui as suas tropas. A batalha agora está chegando. Você deve lembrar, Absalão, ele deu um golpe de estado, ele tomou o poder de Israel, ele agora tem o exército das tribos de Israel nas mãos, ele traçou um plano e ele agora está vindo para a batalha. Davi tinha um exército menor, mas Davi teve tempo aqui para se organizar, e ele agora está prestes a enfrentar essa guerra contra Absalão, seu próprio filho. Porém, Davi, nessa organização, ele separa as tropas em grupos de 100 e de 1.000, e ele coloca 3 pessoas como comandantes dessas tropas. Joabe, que era o seu sobrinho, Abisai, que também era seu sobrinho, os 2 filhos de Zeruia aqui, e os 2 que já comandavam as tropas de Davi. E ele coloca também aqui o Itai. Itai, ele era da cidade de Gate, né? O texto o descreve aqui como gitita. E ele, portanto, ele era um filisteu. Ele tinha chegado a Israel há pouquíssimo tempo, mas ele tinha vindo para servir Davi. Davi viveu um tempo entre os filisteus e agora esse homem vem com a sua tropa servir Davi. É interessante que Davi, quando estava fugindo agora para o deserto, ele encontrou com ele. E ele disse: olha, é melhor para você ir servir Absalão. Por que você vai comigo para esse deserto? Imagina a cena, né? Itai acabou de chegar na cidade. Levou a sua tropa e disse assim: pessoal, tem uma proposta de emprego ali para nós. Nós vamos servir Davi, vamos ser a tropa especial ali de Davi. E ele acaba de chegar na cidade. Na hora que ele chega, ele descobre: o rei foi deposto, o rei agora é um fugitivo, estão querendo matar o rei. Ele tinha tudo para dar meia volta, para ir embora, para tentar uma outra coisa. Mas esse cara, esse gentil, ele decide ficar ao lado de Davi. Ele se mostra um homem extremamente leal. Davi então organiza aqui as suas tropas. E tudo sugere que o exército de Davi tinha aumentado. Ele que saiu de Jerusalém, basicamente com cerca de 600 homens, agora que ele teve um pouco de tempo, provavelmente outros homens leais de outras tribos começaram a vir para ajudar Davi nessa batalha. O texto não nos diz quantos homens Davi tem,
mas mais adiante talvez nós tenhamos um indicativo de quantos homens mais ou menos ele tinha, tá? Outra coisa interessante é que, lembram, Aitofel, conselheiro de Davi, que tinha se voltado contra Davi e estava do lado de Absalão, ele tinha apresentado uma estratégia que certamente teria acabado com Davi. Mas Deus confundiu o conselho de Aitofel. E Uzai, que era um outro conselheiro amigo de Davi, e que estava ali como um espião de Davi, Uzai foi consultado por Absalão. E ele deu um conselho que, por um lado, era um conselho terrível. O exército inteiro de Israel, Absalão ia juntar esse exército inteiro para vir combater contra Davi, para esmagar tudo. Mas, por outro lado, esse conselho dava tempo para Davi. Não seria rápido reunir todo esse exército, se preparar para isso. E o conselho, então, de Uzai foi útil. Davi pôde se organizar, organizou as tropas e, mais do que isso, ele escolheu o seu campo de batalha. Daqui a pouco nós vamos ver esse campo de batalha, tá? Bom, o fato desse exército de Israel estar vindo contra Davi e o seu exército mostra que nesse momento Davi é que é o verdadeiro Israel. Porque as outras tribos, sob o comando desse usurpador Absalão, estão se colocando contra o escolhido do Senhor. Contra aquele que Deus havia levantado para guiar o seu povo. Havia ungido ele com óleo como sinal de que o Espírito de Deus estaria sobre ele, guiando para o bem do seu povo. Então, Davi aqui, ele representa como se fosse o verdadeiro Israel. Alguns estudiosos têm observado, inclusive, que o autor aqui, ele organiza as coisas, ele mostra que Davi, ele organizou o seu exército da mesma maneira como já havia acontecido antes em Israel. Então, mais uma vez, essa conexão de Davi como aquele verdadeiro Israel chamado, escolhido pelo Senhor. Então, Davi, irmãos, ele é o verdadeiro Israel do Senhor. Porém, Davi ainda está sob a disciplina do Senhor. Vocês todos devem lembrar de que Davi já tinha sido confrontado pelo profeta Natan aqui. Ele havia se arrependido diante do Senhor, confessado o seu pecado e clamado a Deus por misericórdia. Todos nós lembramos do Salmo 51, não é? Contra ti somente pequei, Senhor, fiz o que era mal diante dos teus olhos, mas lava-me com esopo, eu ficarei mais alvo do que a neve, não retires de mim o teu espírito. É esse Davi aqui. E por meio do próprio profeta Natan, nós sabemos que Deus perdoou Davi. Davi foi perdoado. Mas o fato é, isso não isentou Davi de sofrer consequências. Davi já perdeu 2 filhos por causa do seu pecado e está agora em guerra contra mais um filho por causa do seu pecado. E essa guerra está chegando agora aos seus pés. Está batendo na porta. Davi não tem como escapar dessa batalha. Ele foi perdoado, mas ainda está colhendo consequências do pecado. Lembra que eu falei? O pecado, mesmo quando perdoado, ele traz as suas consequências. Uma coisa interessante aqui, o autor usa o verbo enviar no texto hebraico para se referir a Davi aqui. Ele vai enviar os seus homens organizados em tropas. Essa expressão ela tinha sido muito usada anteriormente. Se a gente fosse recapitular lá no capítulo 11, nós íamos perceber que Davi ali está enviando pessoas o tempo todo. Davi ali no capítulo 11, ele manda e todos obedecem. Davi dá ordens e tudo se resolve simplesmente pelas suas ordens. Ele vai enviando os seus homens. Isso mostra que Davi tinha toda a autoridade. Isso mostra que Davi era um rei soberano. Porém, Davi ele usou essa autoridade
para alimentar o seu próprio pecado. Ele enviou homens para trazer uma mulher que não era sua. Depois ele enviou ordens para que um homem justo, marido daquela mulher, fosse assassinado no campo de batalha. Ele usa a sua autoridade para enviar agora pessoas para fazer a sua vontade, uma vontade pecaminosa. No capítulo 13, ele começa a colher as consequências. Ao usar a autoridade para alimentar o seu pecado, no capítulo 13 ele começa a colher as consequências. Ele envia Tamar, a sua filha, para encontrar o seu irmão, Aminon. E ela é abusada. Ele envia Aminon, seu filho, para uma festa na casa de seu irmão Absalão. E ele é assassinado. A autoridade de Davi, por meio da justiça retributiva de Deus, ela se volta contra ele mesmo. E agora Davi está enviando o seu exército. Davi não vai colher juízo, mas ele ainda vai colher amargas consequências por causa do seu pecado. Irmãos, o pecado sempre traz tristeza. Por isso, fuja. Quando o pecado se apresentar diante de você, não espere colher. Fuja. Fuja. Por mais atraente que possa parecer, por mais delicioso que pareça, fuja. Porque você não vai querer provar as amargas consequências do pecado. O diabo é tão sujo que ele vai dizer para você assim: olha, eu sei que não é o certo, que não é o melhor, não é a vontade de Deus, eu sei que é pecado, mas vai lá, porque depois Deus perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou dizer para você, Deus pode perdoar, pode, mas a consequência vai chegar. A consequência não será removida. Deus, às vezes, na sua misericórdia, Ele ainda abranda. Ele ainda te livra de consequências maiores e piores. Mas não te livra de todas. Porque faz parte do processo da sua disciplina amorosa. Que você experimente o que é que o pecado tem para te dar no final. É só desgraça. É só destruição. É morte. É morte. A gente chega então na segunda verdade aqui acerca do salário do pecado. As consequências desse pecado não afetam só você. Consequências virão e essas consequências não vão afetar apenas você. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim: eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas só prejudica a mim. Já viu essa história? Mas pelo menos eu não estou prejudicando outras pessoas, só prejudica a mim. Mentira. O pecado sempre vai prejudicar aqueles que estão ao seu redor. É muito comum a gente ouvir isso, especialmente pessoas envolvidas com vícios, não é? Eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que isso aqui pode me trazer enfermidades, eu sei que isso aqui está destruindo a minha vida, mas é só a minha vida. Mentira. As pessoas que te conhecem, as pessoas que te amam, as pessoas que convivem com você, ficam arrasadas e sofrem junto ao ver você destruir a própria vida. E muitas delas colhem consequências que você no momento lá que está desfrutando do pecado nem imagina que elas teriam de colher. Mas saiba disso, o pecado, ele sempre traz consequência para você e para aqueles que estão ao seu redor. Para aqueles que se preocupam com você. Olha comigo os versos de 3 a 4. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós.
melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. Pronto. O final do verso 2, Davi tinha dito que ia marchar com eles. Davi tinha dito, olha, ele separou o exército, dividiu tudo e disse assim, e agora eu vou com vocês. Eu vou liderar vocês nessa batalha. Irmãos, Davi, arrependido, tendo experimentado as amargas consequências do pecado várias vezes aqui na sua vida já até agora, ele parece não querer mais negligenciar o seu papel. A gente sabe o que aconteceu da última vez que o exército foi e Davi decidiu ficar em casa. Quando os homens estavam lá na batalha e ele estava no palácio com tempo, olhando, passeando. O rei de Israel, uma das responsabilidades do rei de Israel era liderar o povo na batalha. Davi negligenciou a sua responsabilidade, ele abriu uma porta de tentação para ele e caiu no pecado. Ele agora colhe essas consequências amargas e parece que ele aprendeu. Parece que ele não quer mais isso. Ele quer agora realmente fazer a sua parte. Então ele diz, olha, eu vou com vocês. Só que os homens de Davi dizem o quê? Não faça isso, rei. Não tome essa decisão. Não será bom que você esteja no campo conosco agora. E eles dizem para Davi aqui, apresentam as suas razões para Davi. Eles sabem que tudo que o exército inimigo quer, o exército de Absalão, é capturar Davi, é matar Davi. Eles não estão ali para matar cada soldado do exército de Davi. Eles dizem, eles não se importam com a gente. Se morrer metade de nós aqui, eles não estão nem aí, eles não vão achar que a guerra está acabada, que já é suficiente. Não. Eles vão continuar até capturar o rei. E não foi isso exatamente o que Aitofel tinha sugerido? Se a gente for lá matar só Davi, acabou a guerra. Está resolvido o problema. Então os soldados aqui, eles aconselham, você vale mais do que 10.000 de nós. Então não vá para o campo de batalha agora. Essa indicação de que Davi vale mais do que 10.000, ela pode sugerir apenas que Davi é muito precioso por ser o rei. Mas alguns têm percebido que talvez isso até possa dar uma indicação do tamanho do exército de Davi agora. Que talvez Davi tivesse um exército de mais ou menos umas 10.000 pessoas. Então eles estariam dizendo, ó, o Senhor vale mais do que esse exército inteiro. Okay? O fato é, Davi se submete a esse conselho. Ele então fica na cidade. Os homens dizem, o Senhor vai ser mais útil para nós na cidade, porque se a gente estiver perdido, não tiver mais nada o que fazer, aí o Senhor vem como o último recurso. Aí o Senhor vem nos ajudar. E Davi decide ficar na cidade. Irmãos, Davi é um bom líder. Ele tem falhado várias vezes. A gente já viu algumas das falhas de Davi. Mas Davi demonstra agora a atitude de um bom líder. Um bom líder não é alguém que sabe tudo. Um bom líder não é alguém que não apenas aponta o caminho, mas sabe como fazer melhor do que todo mundo tudo o que há para ser feito. Não. O bom líder é aquele que consegue enxergar o que tem que ser feito. O bom líder é aquele que consegue observar nos seus liderados quem são aqueles que têm o dom, que têm o talento para desempenhar bem aquela função, desempenhar até melhor do que ele. Um bom líder. Oi, som. Imaginei que isso ia acontecer depois da EBD. Da próxima a gente troca as pilhas antes, né?
Bom, o bom líder, ele sabe delegar, ok? Mas o bom líder, ele também sabe reconhecer quando alguém está sugerindo um caminho que é melhor do que o que ele tinha. Quando alguém está apontando um plano que é melhor do que o próprio plano dele. O bom líder não é aquele que sempre vence, que sempre tem a última palavra no sentido de vai ser a minha vontade sempre e acabou. Não. O bom líder é aquele que sempre vai fazer o que é melhor. Seja ele tendo sugerido aquilo, ou seja até mesmo seus liderados tendo sugerido aquilo. E Davi aqui ele reconhece, esse plano é melhor. E portanto, ele se submete ao plano estabelecido. E aí, olha comigo o que acontece no verso 5. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um dos comandantes. Meus irmãos, Davi pede aos seus comandantes aqui que eles tenham misericórdia do seu filho Absalão. Tratem bem Absalão, não matem o meu filho Absalão. Não torturem o meu filho Absalão. Tragam ele preso, mas vivo, até mim. É isso que Davi pede. Absalão, embora filho de Davi, queria matar Davi. Todo esse plano de Absalão aqui tem um só objetivo: matar Davi e acabar com qualquer tentativa de tirá-lo do trono, de perder o trono para Davi. Mas Davi é pai. E apesar do seu filho ser quem é, ele está fazendo o que está fazendo, Davi aqui ele ainda pede, ele ainda intercede em favor do seu filho. Tem uma coisa interessante, ele se refere a Absalão como jovem. Tratem, por amor a mim. Eu sei que vocês, se depender de vocês, vocês vão matar Absalão. Mas por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Isso aqui, irmãos, revela da parte de Davi uma disposição de relevar as ações malignas que Absalão tem cometido até aqui. É como se Davi dissesse o seguinte: se vocês gostem de mim, não façam nada com meu filho, não façam nada com meu menino. É como se Davi estivesse dizendo: eu sei que ele errou, mas é assim mesmo, é a juventude. Na juventude a gente faz muita bobagem, com coisas de menino. É como se ele estivesse diminuindo um pouco o peso do que Absalão está fazendo por causa do seu amor por Absalão. Quando ele diz aqui, tratem bem o jovem Absalão. Mas o que é que Absalão fez até aqui? Absalão matou o próprio irmão. Absalão tacou fogo na propriedade de Joabe, só porque Joabe não fez o que ele queria, só porque Joabe não foi visitar ele quando ele chamou. Absalão tramou contra o próprio pai um golpe de Estado, e nesse momento Absalão juntou um exército gigantesco para matar o próprio pai. São essas as coisas de menino que ele fez. São essas as bobagens da juventude que Absalão tem cometido. Irmãos, Davi está enfraquecido em sua liderança. Porque Davi, ele tem se mostrado incapaz de aplicar justiça aos próprios filhos ou quando alguém é muito próximo dele. Isso é uma falha. Isso enfraqueceu, tem enfraquecido a liderança de Davi aqui. Olha o que o pecado faz. Davi podia estar pensando aqui o seguinte: eu mesmo fui responsável por matar um homem inocente. Eu mesmo fui responsável por isso. E eu não morri. E Deus me manteve no trono, não perdi o trono. Como é que eu agora vou
punir o meu filho, o meu próprio filho, por fazer a mesma coisa que eu fiz. Por matar o seu irmão, que nem inocente era. Ou por tentar matar a mim. Davi, por causa do seu pecado, se vê enfraquecido e incapaz de agir como ele deveria agir. E aplicar justiça. Eu já falei para vocês, como infelizmente esse filme acontece muitas vezes. Às vezes um homem faz o que não deveria no seu relacionamento e então ele se vê enfraquecido na sua liderança. Agora ele já não consegue mais liderar a sua casa como ele deveria. Qualquer discussão com a sua esposa, mesmo quando ele vê que o melhor seria fazer de uma maneira diferente, ele se submete. Ele diz, não, nós vamos fazer o que você... Faça o que você achar melhor, do seu jeito mesmo. Por quê? Porque por causa do seu pecado, ele entende que ele perdeu a sua autoridade. E agora ele não consegue mais liderar nem a sua própria casa. O pecado enfraqueceu ele para fazer o que ele deveria fazer. Conduzir a sua família de uma maneira agradável a Deus, para mais perto de Deus. Ele começa a ser omisso, fraco, passivo. Simplesmente por causa do pecado. Irmãos, a situação de Absalão aqui, sem tirar a responsabilidade de Absalão, nós vamos ver mais adiante que Absalão, ele é culpado pelas próprias decisões que ele tomou e ele vai ter que prestar contas disso. Então, sem tirar a responsabilidade de Absalão, mas é preciso dizer para você que, em parte, o que Absalão está fazendo agora é consequência dos pecados de Davi e da fraqueza de Davi. Eu vou dar alguns exemplos para você. O que foi que Davi fez? Davi acumulou esposas, o que era contrário à lei do Senhor, que dizia que o rei não deveria multiplicar esposas para si. Com isso, ele acabou dividindo a própria casa dele, os próprios filhos dele, que agora já não desfrutavam da proximidade, da comunhão normal que filhos deveriam desfrutar. Segunda coisa, ele não aplicou justiça quando Aminon violou a própria irmã. Isso gerou amargura no coração de Absalão. Isso gerou decepção no coração de Absalão. Terceira coisa, ele não se reconciliou adequadamente com Absalão quando ele teve a chance. Ele fez aquela proposta inconcebível de que Absalão moraria na mesma cidade, mas nunca mais ele compareceria diante dele. Davi não disciplinou Absalão. Quando Absalão cometeu seus pecados e crimes, mais uma vez, assim como Davi tinha sido omisso com Aminon, ele foi omisso com Absalão. Davi foi ausente, ele foi injusto, ele foi fraco, não corrigiu como deveria, e tudo isso ele apenas contribuiu para aumentar a ira e a amargura de Absalão. Lembra quando Paulo diz em Efésios que os pais não devem levar os seus filhos à ira por atitudes injustas, por atitudes indevidas? Davi falhou. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhando para tudo isso aqui na vida de Davi, você sabe como você pode arruinar a vida dos seus filhos? Como acabar com a vida dos seus filhos, transformar os seus filhos em novos Absalões? Primeiro, ignore os seus filhos. Faça com que os seus filhos cresçam como se fossem órfãos de pais vivos. Eu penso que boa parte da experiência de Absalão foi isso. O seu pai é o rei, mas é um rei que está longe, que está distante, que não convive. Passe a mão sobre os pecados dos seus filhos.
quando ele cometeu os pecados deles, não discipline. Afinal de contas, disciplinar dá trabalho, não é? E nós vivemos numa geração que é dependente de demonstrações de afeto dos filhos. Eu não vou disciplinar porque meu filho pode ficar chateado comigo. Meu filho pode crescer traumatizado porque eu disciplinei meu filho. Confia nos conselhos do mundo, tá? Ignora os conselhos da palavra de Deus, não disciplina seus filhos. E confia nos conselhos do mundo. Eu tenho certeza que o mundo tem o melhor para você. Vai dar super certo no final seguir os conselhos do mundo, tá bom? Ignorar a palavra de Deus. Quando alguém vier falar para você assim, olha, o seu filho fez isso, isso e isso. Aí sabe o que você diz? Meu filho? Não, meu filho não é assim. Eu não posso acreditar que meu filho faz essas coisas. Você deve ter se confundido. Para piorar, você chama o menino. Aí pergunta para o menino assim, meu filho, é verdade que você fez isso mesmo? Foi? Sabe qual é a resposta que o menino vai dizer? Filho, não, papai. Ele pode estar ali com as evidências, com a prova do crime nas mãos. Ele vai dizer, fiz não, papai. E você, bobo, diga assim, eu sabia que o bichinho não fazia essas coisas, tá? E aí não discipline seu filho. Diga que todo mundo é que está errado. Seu filho, o bichinho, é que está certo. Faça assim. Você vai criar um Absalão lindo. Deixa até o cabelo dele crescer para você pesar depois. Quanto é que está pesando, né? O cabelo do Absalão. Tá? Justifique o seu filho. Tire a responsabilidade do seu filho. Quando não der para você negar, quando você vê que ele realmente fez aquilo, aí você chega e diz assim, mas é porque você não está entendendo. Naquela circunstância, naquela situação, não tinha outra coisa que o bichinho pudesse fazer. Foi só dessa vez. Tá? Justifica o pecado do seu filho. Ele deu uma pedrada no olho do outro. Mas também, você não viu o que foi que o outro falou. Por isso que ele deu aquela pedrada no olho do outro. Ele tem razão em ter deixado o outro cego. Justifique o pecado do seu filho. Justifique. Tá? Vai dar super certo no final. Outra coisa. Não seja modelo para os seus filhos. Não seja modelo. Não seja um modelo de homem de Deus, de mulher de Deus. Ele olha para você e ele veja assim, já entendi. Na igreja, eu sei como é que é para me comportar. Na igreja, na frente do meu pai, da minha mãe, eu fico caladinho. Eu passo pelos irmãos, eu digo assim, boa noite, a graça e a paz, né? Que eu já vi meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo isso. Aí em casa, ou quando ele não estiver vendo, quando os irmãos não estiverem vendo, aí eu faço o que eu quiser. Aí eu viro bicho, porque é assim que meu pai faz com a minha mãe. É desse jeito. Então estou aprendendo, estou entendendo. Tá? No culto, no domingo, você começa a falar assim para os seus filhos assim, ó. Domingo eu estou cansado. Vai dar não para ir para o culto não. Cansado, trabalhei a semana toda. Deu nem tempo para eu assistir aquele episódio da minha série. Já estou atrasado faz tempo. Não tem mal nenhum, vou descansar um pouquinho. Afinal de contas, Deus não vai me castigar por causa disso. Vou ficar em casa, assistir um pouquinho aqui a minha Netflix, né? Hoje de manhã a gente foi para a praia. Cheguei cansado. Muito sol. Água salgada, né? Deixa a gente molezinho. Domingo que vem eu vou. Domingo que vem eu vou.
né? Você começa a mostrar para os seus filhos que, assim, essa reunião que a gente faz aqui no domingo, tá, para adorar ao Senhor, isso é apenas um compromisso formal. A gente faz porque nós somos pessoas de bem, certo? Nós somos cristãos, aí a gente faz. Mas não tem mal, assim, de vez em quando, a gente faltar, a gente trocar isso aqui por outras coisas, por outras programações, não tem problema não. Uma vez na outra, assim, certo? Aí você faz isso, porque o seu filho ele vai aprender, entendi. Eu vou na igreja de vez em quando. Quando eu tiver uma coisa assim mais legal para fazer, eu faço porque meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, eu vi. Eu entendi que eu não preciso ler a Bíblia em casa, eu não preciso orar em casa. Esse negócio de orar e ler a Bíblia é quando eu estou na igreja. Porque a única vez que eu vejo meu pai com a Bíblia na mão aberta é quando ele está na igreja. A única vez que eu vejo ele orando é na hora do culto. Na hora do culto meu pai fica assim, ó. Sério. Em casa, eu não vejo. Então, isso aí é coisa para a gente fazer na igreja. Em casa é outra coisa. Na igreja a gente não mente. Em casa a gente mente. Papai de vez em quando manda eu mentir, contar mentirinha. Mas é assim mesmo. Pronto. Seja esse modelo para os seus filhos, tá bom? E aí você vai criar Absalões. Absalões. Davi era homem de Deus. Mas infelizmente, boa parte da vida aqui de Absalão, Davi foi o quê? Um homem adúltero. Davi foi um homem tramando assassinato de gente inocente. Um homem que não aplicou justiça quando a hora chegou, não disciplinou Joabe, não disciplinou o seu próprio filho Aminon, não aplicou a justiça como deveria. Em muitos momentos, Davi não foi o modelo que ele deveria ter sido para o seu filho. Então note como o pecado afeta os que estão ao nosso redor. O pecado de Davi não afetou só ele. O pecado de Davi afetou também Absalão, que por meio dessa série de atitudes erradas, foi tendo seu coração também inflamado, alimentado pela tentação, pela ira, pelo pecado, pela amargura. E a gente chega aqui na nossa terceira verdade sobre o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. No final das contas, o que o pecado tem para dar é morte. Olha comigo aqui o verso 6. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim. Então, Davi teve tempo para se preparar, como eu já falei, organizar o exército, mas também para escolher o campo de batalha. E olha o campo de batalha que ele escolheu: a floresta de Efraim. Meus irmãos, quem é que vai lutar numa floresta? Já parou para pensar nisso? Até hoje, que eu me lembro assim, quem luta na floresta é só o Robin Hood, né? Que é de flecha, né? Aí tá beleza. Mas quem é que vai sair correndo, floresta dentro? Irmãos, entendam, aqui não é um campo assim, né? Uma estradazinha boa. Não, floresta. É um monte de árvore, uma perto da outra. É um negócio que se você está correndo ali, principalmente de cavalo, é bem facinho de você sofrer um acidente. Você cair num buraco, cair do cavalo, ficar tetraplégico, morrer, bater a cabeça num galho. Quem é que vai lutar numa floresta? Mas por que é que Davi parece atrair a batalha para essa floresta? Porque aqui, irmãos, números não serão tudo, ok? O exército de Absalão é enorme, mas dentro da floresta, isso não é tudo. Dentro da floresta, se eles não conhecem bem a floresta, eles podem se perder, podem se atrapalhar, podem ser feridos. O que vai contar aqui é experiência e habilidade. Absalão é experiente? Agora, quem é que está do lado de Davi? Homens que já estão batalhando há quanto tempo? O próprio Davi.
Davi com Joabe, com Abisai, aqui com Itai. Bom, mas Absalão ele não tem muito o que fazer. Se ele voltar dessa batalha sem Davi, isso vai ser uma desmoralização. Com o exército que ele reuniu e ele ainda voltar sem Davi, isso vai colocar a liderança dele em xeque. Ele tem que ir atrás de Davi onde Davi for. Então ele vai para dentro dessa floresta aqui. Olha comigo aí os versos de 7 a 8. Onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Vamos ver aqui alguns detalhes, tá bom? Primeiro, se o exército de Davi tinha aí cerca de 10.000 homens, se a gente pegar aquela informação como apontando talvez para isso, morreram aqui 20.000, pelo menos. E se a gente entender que esses 20.000, eles estão ligados à derrota dos homens de Israel, então nós poderíamos dizer que o exército de Davi matou aqui, meu irmão, o dobro, não é? Então foi realmente uma vitória esmagadora. E essa vitória, ela acaba trazendo pânico para esses homens. Quando eles começam a ver que estão perdendo a batalha, Davi está prevalecendo. Eu tenho certeza que todas as histórias que eles conheciam sobre Davi, as proezas de Davi, a grandiosidade de Davi, só fez com que aquilo que aumentasse o terror no coração deles. E mais do que isso, nós sabemos que Davi aqui tem Deus do seu lado. Irmãos, eu vou já falar um pouquinho mais sobre essa questão de que Davi tem Deus do seu lado, mas eu quero destacar um detalhe importante. Quantos homens morreram nessa batalha? Pelo menos aqui cerca de 20.000 homens, ok? E aqui eu quero destacar algumas coisas para vocês. Primeiro, isso aqui não é uma metáfora, tá? Isso aqui não é um número simbólico. Isso aqui não está contando sobre, assim, uma história inventada acerca de uma guerra hipotética. Não, não. Aqui nós estamos lendo que 20.000 homens não voltaram para casa. 20.000 homens que eram filhos de alguém, talvez pais de alguém, filhos que vão ficar sem seus pais, eram maridos de alguém, mulheres vão ficar viúvas. Que tragédia! Que tragédia! E por que esses 20.000 homens morreram? Porque eles estão travando uma batalha que não precisava acontecer. Essa batalha só está acontecendo por causa dos pecados de Davi, que inflamaram o coração de Absalão, por causa dos pecados de Absalão, que não tratou do seu coração amargurado, que não buscou o Senhor, que não andou com o Senhor. No final das contas, nós temos uma guerra onde 20.000 homens morrem em consequência do quê? Do pecado. Do pecado de Davi e do seu filho. Qual foi a terceira verdade que nós lemos aqui? O salário do pecado é a morte. 20.000 homens mortos por causa dos pecados de 2 homens. Olha o tamanho da tragédia que o pecado pode causar. Agora, o fato do autor aqui dizer que a floresta matou mais do que a espada, e eu vou dizer um detalhe aqui para você, tá? A palavra hebraica que ele utiliza aqui para matar, na verdade é a palavra devorar.
A figura que ele cria é como se a própria floresta estivesse devorando, engolindo, mastigando os soldados de Absalão. O que ele está sugerindo para nós com essa linguagem? O Deus soberano sobre tudo e sobre todos continua no comando, continua no controle. E porque é plano dele que Davi volte ao trono e governe o povo dele, ele está lutando do lado de Davi. É interessante que algumas pessoas dentro da tradição judaica, se eu não me engano até o próprio Flávio Josefo, que é um historiador judeu ali do primeiro século, chegam a dizer, inclusive, que talvez aqui até as feras que habitavam naquela floresta teriam atacado, né, e contribuído aí nesse ato de devorar o exército inimigo. O texto não fala isso para nós, né? Acho que aí é especulação, mas enfim, Deus está controlando tudo e está derrotando Absalão e protegendo Davi. Meus irmãos, apesar dos pecados de Davi, Deus continua cuidando dele. Davi é um homem pecador como eu e você. Davi é um homem sob a disciplina de Deus, como nós muitas vezes. Mas Davi ainda é um crente. Davi é um crente arrependido. E Davi está andando com o seu Deus e desfrutando da misericórdia do seu Deus. O pecado, ele pode trazer diversas consequências, ele vai trazer consequências. Mas o pecado não é a palavra final. O pecado e as consequências que ele traz não significam que Deus virou as costas para você e que Deus não quer mais nada com você. Todo aquele que se arrepende verdadeiramente. O que significa me arrepender de verdade? Dar as costas para o pecado. Ter nojo do pecado. Decidir que você não quer aquilo que Deus não quer para você. E correr para os pés do Senhor. Todo aquele que se arrepende de verdade é recebido pelo Senhor. Recebe misericórdia do Senhor. Não há pecado tão terrível que o Senhor não possa perdoar. Que Ele não possa estender a sua mão de graça e te receber. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor. As consequências do pecado podem te alcançar, podem te acompanhar. Mas a graça do Senhor vai estar ao teu lado para te fazer passar por tudo isso. Para sair do outro lado limpo, vitorioso com Ele. Por isso, corra para Ele. Então, se por um lado Davi está sendo disciplinado, colhendo as consequências do pecado, mas ainda assim não está recebendo juízo, não está sendo destruído, Deus ainda está tendo misericórdia, Deus ainda está protegendo e cuidando. Por outro lado, 20.000 homens estão provando do juízo de Deus, porque escolheram ficar do lado do pecado e não do lado de Deus. Pastor, esses 20.000 homens não foram soldados obrigados a participar dessa guerra? E os outros? Que preferiram fugir de Israel para se juntar com Davi no deserto e lutar do lado de Davi, porque sabiam que Davi é que era o rei legítimo. Davi é que era o rei que tinha sido escolhido por Deus. Não Absalão. Que profeta apontou Absalão como novo rei? Davi acaso já tinha morrido? Davi não ousou matar Saul, porque Saul era o escolhido antes dele. Ele entregou nas mãos de Deus. Quando o Senhor tirar Saul do caminho, então eis-me aqui. Por que Absalão, mesmo que tivesse sido escolhido pelo Senhor, achava que poderia fazer diferente?
Então por que esses soldados decidiram ficar do lado de Absalão ao invés de ficar do lado de Davi? Porque muito provavelmente eles escolheram o caminho da incredulidade, de achar que o poderoso Absalão é que agora era o cara, e não Deus. Que Deus não ia fazer nada, que Deus ia entregar Davi mesmo nas mãos de Absalão. Escolheram o benefício próprio. Eu correr risco do lado de Davi com aquele pouquinho de gente que está com ele? Eu prefiro ficar do lado do vencedor, do lado de quem tem poder, do lado de Absalão. A consequência da rebeldia, a consequência de se unir ao rebelde em incredulidade, ficar do lado de quem parece ter poder e não do lado de Deus, é colher esse juízo, é colher o salário do pecado, que é a morte. Eu quero terminar hoje, irmãos, destacando apenas uma coisa que nós podemos aprender com tudo isso daqui. Eu olho para esse texto e ao ver Deus ainda caminhando com Davi, eu me pergunto, por que Davi? Por que, Senhor? O Senhor ainda queria alguma coisa com Davi? Mais uma vez eu repito, quem é Davi, irmãos? Davi é aquele que pecou com Batseba. Davi é aquele que mandou matar o justo Urias. Davi é aquele que ajuntou um monte de mulheres para si. Davi é aquele que agiu com injustiça tantas vezes, que passou a mão nos pecados dos seus filhos, que mesmo diante da morte de outras pessoas inocentes, decidiu não disciplinar os seus próprios filhos. Davi é aquele que quando soube que Abner, que tinha entrado numa aliança com ele, foi morto por Joabe, o seu sobrinho, Davi não puniu Joabe. E por que Deus olha para Davi e ainda abençoa Davi, ainda cuida de Davi e ainda quer ter alguma coisa com Davi? Por quê? A única resposta é graça. Graça maravilhosa. Graça incalculável. Favor que não merecemos. Graça grandiosa, inconcebível. Graça. E agora, por causa dessa graça mostrada a Davi, eu posso olhar para o Senhor e eu posso perguntar, Senhor, por que o Senhor ainda quer alguma coisa comigo? Por que eu, Senhor? Dentre tantas pessoas nessa terra, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus pecados. O Senhor vê o que ninguém mais vê. O Senhor ouviu os pensamentos que te desagradaram. O Senhor ouviu as palavras que não deveriam ser ditas. O Senhor viu as atitudes que não deveriam ter sido tomadas. O Senhor viu a indisposição do meu coração de fazer o que te agradava quando o Senhor chamava. O Senhor foi aquele que viu quando eu decidi desperdiçar o meu tempo em outra coisa que não na comunhão contigo através da oração. O Senhor é aquele que vê quantas vezes eu troco a presença do Senhor, as coisas do Senhor, por coisas que não edificam. O Senhor é aquele que conhece todos os meus passados, os meus pecados do passado, os meus pecados do presente, os meus pecados do futuro. E por que o Senhor ainda quer alguma coisa comigo? Por que o Senhor ainda vem ao meu encontro? Por que o Senhor ainda tem a tua mão de bênção sobre mim? Ainda supre as minhas necessidades? Por que o Senhor ainda permite que eu esteja vivo e que eu esteja no meio do teu povo? E a única resposta é graça.
A mesma graça mostrada a Davi é a mesma graça que o Senhor tem mostrado a você hoje. A única resposta é Cristo. Cristo. Aquele que Davi não conheceu, a não ser pela fé, a não ser pelas promessas. Quando Deus fez uma aliança com ele e disse que levantaria um descendente, que se sentaria no trono para sempre. Um dia, todos esses pecados de Davi foram colocados sobre Jesus. Ele caminhou até aquela cruz e ele foi esmagado. A ira de Deus caiu sobre os seus pecados. Os pecados de Davi como pai, os pecados de Davi como marido, os pecados de Davi como rei. Cristo foi esmagado por cada um desses pecados. E naquela cruz ele estava sendo esmagado pelos meus pecados também. Pelos seus pecados também. De modo que naquele glorioso dia, quando os nossos olhos forem abertos diante dos portais da eternidade, e o Senhor nos disser: entra, meu filho, vem provar do que eu preparei para ti naquele dia, nós entraremos cantando de alegria, dando brados de alegria. Porque apesar de todos os nossos pecados, o nosso rei está lá, com as marcas daquele que pagou o preço por Davi, por mim, por você. A eternidade é nossa, simplesmente por causa da graça demonstrada na morte do Filho de Deus no nosso lugar. Que você possa correr para Ele hoje. Que você possa amar aquele que deu a vida por ti. Conhecendo quem você é, deu a vida por ti. Corra para Ele hoje. E viva para Ele hoje. Vamos orar?